Enfim, e tem um outro cara, né? Uma outra fórmula mágica do emagrecimento, que é o tal do jejum intermitente. E aí, Rodrigo, o que você pode falar de jejum intermitente aí? Tem do jejum. Falar de benefício, vamos falar de malefício, vamos falar de mito, vamos destrinchar aí o jejum intermitente. Vambora. E até dá pra fazer um link já, vamos linkar os dois temas. Para quem não sabe, tá? A cetogênica, ela surge para imitar o jejum. Para quem não sabe, ela surge para isso. Quando tu pega, eu vou longe agora, mas quem quiser depois dar uma conferida ali no Google que vai ver que é verdade. Quando tu pega o Evangelho de Marcos, tá? Olha onde eu tô indo. Tô indo lá. Tu foi longe. Fui longe mesmo, fui lá nos primórdios. Quando tu pega, tem uma passagem que aí Jesus Cristo chega, os apóstolos dele estão na volta de um menino que está no chão se contorcendo e babando e não consegue falar. E na época tudo, e também isso aí até, tu falou, isso aí chega até 1900, tá? Depois eu vou voltar no tempo. Na época tudo era muito ligado à religião. E aí Jesus chega, o menino está se contorcendo, o pai do menino está na volta. Isso aí é no evangelho, tá? Eu não sou religioso, mas tá lá escrito. Ele chega, se abaixa tudo, levanta e diz assim, deixa ele quieto aqui, vamos todo mundo rezar. E sai. E o menino melhora. E aí os apóstolos perguntam, Jesus, o que é isso? O que aconteceu? O que tem que fazer? Ele, para esse tipo de espírito que incorporou o menino, que na época era visto como, e até 1900, epilepsia, convulsão, era vista como algum demônio que incorporava na criança. Tá? Para esse tipo de espírito, eu recomendo reza e jejum. Por quê? O que acontece no jejum, Pet? Quando a gente fica, por exemplo, 24 horas em jejum, tu começa a produção de corpos cetônicos. Tá? E a dieta cetogênica vem para mimetizar isso, por incrível que pareça. Em 1800, crianças epiléticas, 1800 e pouquinho, tá? Crianças epiléticas eram botadas nos sanatórios, que eles chamavam, porque diziam, tá incorporado, deixa ele aqui no sanatório. O que eles começaram a meio que perceber por observação, Pet? Que se por algum motivo não se dava comida para essas crianças na hora da manhã, na hora do almoço, passava mais tempo, eles tinham menos convulsões, que no caso eles chamavam de menos incorporações. E aí começaram a pensar numa linha que pudesse mimetizar o estado de jejum. Então a dieta cetogênica ela surge para isso, tá? Para mimetizar o estado de jejum. Na verdade, não sabiam que no estado de jejum aumenta corpos cetônicos e os corpos cetônicos têm aquele efeito de modulação de neurotransmissores. Mas enfim, agora eu posso voltar para o jejum. Cara, a galera gosta muito de falar de jejum, mas o que funciona de fato no jejum intermitente, tá? O que a gente sabe de base boa sobre jejum intermitente? Cara, restrição calórica. Se o jejum intermitente de fato te ajuda a tu fazer uma restrição calórica, e normalmente pessoas têm uma preferência por comer mais pela manhã ou mais pela noite. Eu, por exemplo, eu não como pela manhã. Eu tenho horror a comer pela manhã. Minha esposa quase me mata porque ela adora tomar café da manhã, aquela coisa. Eu tenho horror a comer pela manhã. Agora, eu consigo fazer no jejum intermitente, por quê? Porque eu não gosto disso. A maioria das pessoas que gostam de comer pela manhã ou tem fome pela manhã, quando tu tira essa refeição da manhã, Pet, ela vai super compensar em outro momento. Ela vai comer mais na tardinha, ela vai comer mais na noite. Não é uma estratégia pensando em benefício para emagrecimento, ou como é que os caras falam? Autofagia, que o pessoal gosta muito de falar aquela bobagem que o Nobel da medicina foi para autofagia do jejum, que não é mentira, gente, tá? Por favor, não acreditem nisso. Então, né, na verdade, o Nobel de Medicina de 2006, ele falou sobre autofagia, só que ele fez o estudo em levedura. Em levedura, exatamente. Não foi em humanos. Exatamente. Levedura, para quem não sabe, é um negocinho que você bota no pão lá, para o pão fermentar. Exatamente. E não foi, na verdade, ele nem queria ver o jejum em si, não era essa a intenção do estudo. Mas enfim, tá, o japonês aquele. Enfim... Não tem benefício do jejum, não tem benefício pensando se a gente equivaler as calorias e o resto todo. Não existe benefício do jejum. Não existe. Tratamento tradicional e jejum intermitente com a mesma caloria, não tem diferença, é isso. Muda nada, Pet. Muda nada. Infelizmente, eu digo às vezes pra galera, a galera gosta muito também de suplementação, e eu gosto bastante de suplementação, tá? E chega um monte de suplementação, eu digo, pessoal, não é implicância minha. Até nas aulas que a gente dá, eu sempre, não é implicância minha. A gente, como nutricionista, a gente adoraria ter um suplemento, mais suplementos que dissesse, isso aqui faz efeito. Pô, a gente pode prescrever uma coisa que muda a vida da pessoa. Mas, gente, não tem efeito, não tem base científica para isso. Jejum, cara, eu adoraria que tivesse uma estratégia que dissesse, olha aqui, aumenta muito a queima de gordura e tal. Pô, vamos ciclar a estratégia. Pô, não tem, gente. Não tem. A gente tem que respeitar sempre a termodinâmica relacionada a isso aí. Entendeu? Então, não dá para fugir da termodinâmica. Termodinâmica é a primeira lei lá, uma das primeiras leis. A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação de energia. Então, se um sistema, é mais ou menos assim, basicamente somos um sistema.
A energia desse sistema, ela pode perder, esse sistema pode perder energia, pode permanecer constante, ou ela pode aumentar de energia, acumular. Então, assim, se você perde é porque você está em déficit. Se você mantém constante, é porque você está comendo a mesma coisa que você come o que você está precisando. E se você ganha, é porque você está comendo mais do que você precisa. Resumindo, é isso. E legal falar isso, né, Pet? Aí vão dizer, porra, beleza. A gente sabe que isso aí é óbvio. A gente sabe, todo mundo sabe, muitas pessoas que passam a vida inteira indo em nutricionista, mas eles sabem que eles devem ingerir menos calorias do que eles gastam para emagrecer. Todo mundo sabe disso, né, Pet? Então, a termodinâmica a gente respeita, mas obviamente que não é só isso. Tipo, mas por que esse cara ingere mais caloria do que ele precisa? Qual é? É uma questão comportamental, que muitas vezes é, porque a pessoa sabe o que ela não deve fazer e ela acaba fazendo. É uma questão fisiológica, uma questão bioquímica, de tal alimento, daqui a pouco gera algo nela que ela tem que comer mais por ser hiperpalatável. Tudo. Então, tem várias questões, mas ainda assim, no final de tudo, a gente leva tudo isso em consideração, mas no final de tudo, a termodinâmica está na base ali. Então, a gente tem que sempre respeitá-la, pensando em emagrecimento, de modo geral, e até pensando em longevidade, né, Pet? Se a gente for ver pessoas que vivem mais e tudo mais, elas são pessoas mais magras, né? Dificilmente vai ver alguém acima de 70 anos obeso, né? É muito difícil. Então, pensando em longevidade, pessoas menores, mais magras, elas tendem a ir mais longe. Isso é legal. A minha avó, ela é ponto fora da curva em todos os sentidos, assim, cara. Ela tem 97 anos, ela praticamente não toma nenhum remédio. Ela sempre foi obesa e é obesa. Não, é surreal, claro. É surreal. E tem uma outra coisa que ela também... um outro número que ela também conseguiu passar, né? Falam o seguinte, que depois o idoso, depois que tem a primeira queda, ele pode vir a falecer, acho que a expectativa de vida é só de 5 anos, né? E ela teve a primeira queda com 80. E ela tem 97. Ela teve 3 quedas. Aí são os fora da curva que a gente conversou antes ali. Sempre tem um que é fora da curva, mas na média geral, populações menores vivem mais, ponto. Não, exatamente. Mais magras. Mais leves, né? Exato, mais leves. Eu quero ver agora até aquele documentário lá. Que é Blue Zone. Blue Zone. Já viu? Já assistiu? Já assisti. O Dudu, voltando a falar do Dudu, então, ele tá gostando muito dessa parte de longevidade e tudo, então a gente troca muita informação ali, eu e ele. E aí, da Blue Zone a gente assistiu. É bem interessante, cara. A base científica não é aquilo tudo que a gente gosta, tá? Porque é um documentário de Netflix, então a gente já imagina. Tem um pouco de... Isso, eles dão uma viajada ali. Viajada normal. Mas é legal de ver, Pet. Tem alguns traços em todos, porque eles vão em vários locais, né? Não vão só em Okinawa, no Japão, eles vão em mais locais. Alguns traços são bem característicos. Esse de não comer até ficar empanturrado. Então isso aí é legal. Isso aí todas as populações, tu vê que eles comem um pouco menos do que eles precisam. Então eles fazem déficit calórico. Exato. É isso, entendeu, Pet? Eles são populações que eles têm atividades na rua, então eles se movimentam mais, tá bem? Então tem algumas coisas que é legal assim, a gente fazer uma análise. A gente que trabalha com isso é legal de ver, mas não é base científica, óbvio. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E se você não quiser perder nenhum conteúdo, faça sua inscrição e ative as notificações.